Louvado, glorificado e adorado seja o Senhor nosso do céu, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único, o seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador nosso, que vive e reina na unidade do Espírito Santo, na glória eterna de Deus Pai Todo-Poderoso, para toda a eternidade. Amém, amém, amém. Meus irmãos e irmãs, meus amigos, todos que acompanham nossos mais de 5.000 vídeos gravados, estamos nos aproximando dos 6.000 vídeos e estamos nos aproximando das 700.000 visualizações e contamos com 1.260 inscritos no nosso canal. Se inscreva você também e nos dê o seu apoio para que possamos continuar no nosso incentivo à leitura da Bíblia Sagrada. Palavra do Senhor nosso Deus do céu, nosso Pai amantíssimo, na Bíblia Sagrada, nas Sagradas Escrituras, na palavra do Senhor nosso Deus do céu, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único. Hoje nós daremos a continuação ao nosso trabalho que já iniciamos a partir do livro do Gênesis e até o final da Bíblia Sagrada, já lá no Novo Testamento, no livro do Apocalipse de João Evangelista, a leitura de cada versículo, cada capítulo e versículo, todos os capítulos e versículos da Bíblia Sagrada. Nós estamos no livro do Gênesis, capítulo 41, versículos 1 a 36. Fazemos a leitura e depois as explicações aqui da própria Bíblia, né? Entendendo e explicando os capítulos da Bíblia Sagrada. Glória a Deus, aleluia, amém. Capítulo 41, versículos 1 a 36. Providência de Deus e previdência do homem. O capítulo anterior, o capítulo 40, foi José sabe discernir, né? 23 versículos, versículos 1 a 23 do capítulo 40. Agora hoje, capítulo 41, providência de Deus e previdência do homem. Capítulo 41 do livro do Gênesis, versículos 1 a 36. 2 anos depois, o faraó teve um sonho. Estava de pé junto ao rio Nilo e viu subir do Nilo 7 vacas bonitas e gordas, que pastavam na invernada. Atrás delas subiram do rio outras 7 vacas feias e magras, que se puseram ao lado das primeiras, na margem do rio. Então as vacas feias e magras devoraram as 7 vacas gordas e bonitas. Nisso o faraó acordou. O faraó tornou a dormir e teve outro sonho. 7 espigas brotavam do mesmo talo, granadas e bonitas, e atrás delas nasceram 7 espigas mirradas e ressequidas. Aí as espigas mirradas devoraram as 7 espigas granadas e graúdas. Então o faraó acordou. Tiveram um sonho. Pela manhã o faraó estava perturbado e chamou todos os magos e sábios do Egito. Contou-lhes o sonho que tiveram, mas ninguém foi capaz de interpretá-lo. Então o chefe dos copeiros disse ao faraó: devo confessar hoje o meu pecado. O faraó tinha se irritado contra seus servos e os colocou na prisão na casa do chefe da guarda. Então tanto a mim como ao chefe dos padeiros. Na mesma noite, ele e eu tivemos um sonho, cada qual com significado diferente. Havia ali conosco um jovem hebreu, escravo do chefe da guarda. Nós lhe contamos os sonhos e ele os interpretou, dando o significado de cada um. E depois aconteceu exatamente como ele havia interpretado. Eu recebi de novo o meu cargo e o outro foi enforcado. Então o faraó mandou chamar José e o tiraram depressa da prisão. Ele se barbeou, mudou de roupa e se apresentou ao faraó. O faraó disse a José: tive um sonho e ninguém sabe interpretá-lo. Ouvi dizer que você ouve um sonho e sabe interpretá-lo. José respondeu ao faraó: quem sou eu? É Deus quem dará uma resposta favorável ao faraó. Então o faraó contou a José: sonhei que estava de pé na margem do rio Nilo. Do rio subiam 7 vacas gordas e bonitas que pastavam na invernada. Atrás delas subiram outras 7 cansadas, feias e magras, tão feias como nunca vi no Egito.
Aí as vacas magras e feias devoraram as 7 primeiras, as vacas gordas. Depois que as devoraram, não parecia que as tinham devorado, porque a aparência delas continuava tão feia como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho. 7 espigas subiam do mesmo talo e eram cheias e bonitas. Atrás delas nasceram 7 espigas secas, mirradas e queimadas. Aí as espigas mirradas devoraram as 7 espigas bonitas. Eu contei isso aos magros e ninguém foi capaz de interpretar. José disse ao faraó: trata-se de um sonho único. Deus está anunciando ao faraó o que ele vai realizar. As 7 vacas bonitas representam 7 anos e as 7 espigas bonitas representam 7 anos. É o mesmo sonho. As 7 vacas magras e feias que sobem logo em seguida representam os 7 anos e também as 7 espigas mirradas e queimadas. É que haverá 7 anos de fome. É como eu disse ao faraó, Deus está mostrando ao faraó o que ele vai realizar. Virão 7 anos em que haverá grande abundância em toda a terra do Egito. Depois virão 7 anos de fome que farão esquecer a abundância na terra do Egito. A fome esgotará a terra, e ninguém mais saberá o que era abundância na terra por causa da fome que virá depois, pois ela será duríssima. E se o sonho do faraó se repetiu 2 vezes é porque o fato está bem decidido por parte de Deus, e Deus logo o realizará. Agora, portanto, que o faraó escolha um homem inteligente e sábio e o coloque à frente do Egito. Que o faraó, agindo, institua funcionários no país, tome a 5ª parte dos produtos da terra do Egito durante os 7 anos de abundância. Que eles reúnam todos os víveres desses anos bons que virão, armazenem o trigo sob a autoridade do faraó e guardem os víveres nas cidades. Esses víveres servirão de reserva para o país quando chegarem os 7 anos de fome. Desse modo, a terra do Egito não será exterminada pela fome. O povo Então, aqui nós chegamos no versículo 36, né? Versículo 36. E agora nós vamos... O capítulo 41 não é do versículo 1 ao 36. Nós lemos agora do 1 ao 36. Agora vamos até o 57, né? 37 a 57. Então, na verdade, o capítulo 41 do livro do Gênesis conta com 57 versículos, né? Então vamos. Fizemos aqui até o 36, né? Vamos repetir aqui o 36, né? Versículo 36. Esses víveres servirão de reserva para o país quando chegarem os 7 anos de fome. Desse modo, a terra do Egito não será exterminada pela fome. Aí vamos ao restante agora, 37 a 57, nos versículos do capítulo 41 do livro do Gênesis. O povo é salvo da fome. O conselho de José agradou ao faraó e a todos os seus ministros. Então o faraó disse aos ministros: poderão por acaso encontrar um homem como este em quem esteja o Espírito de Deus? Então o faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão inteligente e sábio como você. Você será o administrador do meu palácio, e todo o povo obedecerá às suas ordens. Só pelo trono serei maior do que você. E o faraó continuou: veja, eu coloco você à frente de todo o país. Então o faraó tirou da mão o anel de selo e o colocou na mão de José. Vestiu-o com roupas de linho fino e lhe colocou no pescoço um colar de ouro. Depois fez José subir sobre o melhor carro que havia depois do seu e proclamar à sua frente: de joelhos. E assim José foi colocado à frente de todo o Egito. O faraó disse a José:
eu sou o faraó, mas sem a sua permissão ninguém erguerá mão ou pé em todo o Egito. E o faraó deu a José o nome de Safanete-Faneque. Safanete-Faneque. Né? O faraó deu o nome a José de Safaneque-Faneque. E lhe deu como mulher Asenete, filha de Putifar, sacerdote de On. A mulher de José. Asenete, filha de Putifar, sacerdote de On. E José saiu para percorrer o Egito. José tinha 30 anos quando se apresentou diante do faraó, rei do Egito. José deixou a presença do faraó e percorreu toda a terra do Egito. Então, durante os 7 anos de abundância, o país teve superprodução. E José reuniu todos os víveres dos 7 anos de abundância na terra do Egito e armazenou os víveres nas cidades, colocando em cada cidade os víveres dos campos da redondeza. José armazenou trigo como a areia do mar. A quantidade era tal que se renunciou a medi-lo, porque ultrapassava qualquer medida. Pois bom, a quantidade de trigo não era tal que se renunciou a medi-lo, porque ultrapassava qualquer medida. Antes de chegar o primeiro ano da fome, José teve 2 filhos, de Asenete, filha de Putifar, sacerdote de On. José deu ao mais velho o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer minhas fadigas e a casa paterna. Ao segundo, ele deu o nome de Efraim, dizendo: Deus me tornou fecundo na terra de minha aflição. Então, os filhos de José, Manassés e Efraim. Filhos de José, a mãe Asenete, filha de Putifar, o sacerdote de On. Então, acabaram os 7 anos de abundância na terra do Egito e chegaram os 7 anos de fome, como José havia anunciado. Houve então fome por toda parte e só no Egito havia pão. Depois chegou a fome em todo o Egito e o povo, com grandes gritos, pediu pão ao faraó. Então o faraó disse a todos os egípcios: Vão a José e façam o que ele disser a vocês. Quando a fome cobriu toda a terra, José abriu os armazéns de trigo e vendeu mantimentos aos egípcios, enquanto no Egito a fome se alastrava. De todos os países ia muita gente ao Egito para comprar mantimentos de José, porque a fome se agravou por toda a terra. Glória a Deus, aleluia, amém. Então nós fizemos a leitura do capítulo 41, providência de Deus, previdência do homem, nos seus, ler aqui os versículos, dos seus versículos 56, 56, o 56, está escondido aqui o versículo 57, né? Seus 57 versículos, pronto. O versículo número 57, que é o último, é: de todos os países ia muita gente ao Egito para comprar mantimentos de José, porque a fome se agravou por toda a terra. Então, lida a leitura do capítulo 41 do livro do Gênesis, providência de Deus e previdência do homem, livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia Sagrada no Velho Testamento, nos seus 57 versículos. O capítulo 41 conta com 57 versículos lidos agora, concluindo a leitura. Agora vamos às explicações, não é? As explicações de todo o capítulo 41 aqui da própria Bíblia, né? Vamos lá. As explicações, entendendo e explicando. Que é justamente o que nós estamos fazendo agora, o nosso trabalho atual, de incentivo à leitura da Bíblia Sagrada. Para nosso Senhor, nosso Deus fiel, Pai amantíssimo, amém. Eterno, todo-poderoso, infinito, único. Capítulo 41, versículos 1 a 57, vamos lá. Começa a ascensão de José. Além do seu discernimento para interpretar a ação de Deus, ele demonstra também o tino administrativo que salvará da fome o país. José é sábio, tem capacidade de discernir a ação de Deus e agir de acordo, pois a previdência de Deus
pois a providência de Deus, repetindo, pois a providência de Deus não dispensa o homem de analisar as situações e tomar atitudes adequadas. Por sua previdência e tino administrativo, José se torna o vice-rei do Egito e, graças a ele, é contida a situação de fome do povo. Seus filhos Manassés e Efraim formarão 2 tribos em Israel, que juntas formam a casa de José. Então, aqui explicados os 57 versículos do capítulo 41. Providência de Deus e previdência do homem. Né? Capítulo 41, contando com 57 versículos. Né? Veja bem aqui. Então, pois é, os filhos de José, Manassés e Efraim formam a casa de José lá em Israel. Então nós vamos, no próximo vídeo, com o nosso mesmo trabalho, né, vamos fazer a leitura do capítulo 42, um teste de fraternidade, né, 42, com 38 versículos, no nosso próximo vídeo. Paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades, meus irmãos. Até os nossos próximos encontros, se Deus quiser. Amém.